Pode entrar! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Entrar. Fique à vontade, pegue o seu cafezinho, já aproveita, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Isso aí. Né? Já logo no início, não perde tempo não, porque o tema de hoje é um tema que foi pedido, inclusive, né, no nosso Instagram foi pedido esse tema. E o tema de hoje é... Vaidade. Você é vaidosa? E quando eu cheguei a fazer uma enquete, né, Marcela, perguntando o que é vaidade pra você. Já vai pensando aí, se quiser colocar aí nos comentários o que é vaidade pra você. E aí eu coloquei lá nas opções, vaidade é autoestima ou vaidade é pecado, né? E aí a maioria das pessoas responderam que vaidade é autoestima. E hoje a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. Será que é autoestima? Será que é só autoestima? Né? Qual o limite da vaidade, né? E quando a gente fala assim, vaidade, o que a gente pensa? O que vem à nossa cabeça? O que vem à sua cabeça, Marcela? Né? Vaidade. Vem sempre uma coisa assim, de autocuidado, de ser importante você se cuidar, de você cuidar de você, assim, que existe a vaidade boa, saudável. Mas vem também aquilo que é ruim, né? Aquela vaidade que faz a gente não olhar para o que é de verdade, para a gente estar muito preocupado com o externo. Realmente é uma palavra que tem muitos sentidos, né? Muitos significados. Já coloquei nos comentários para você o que significa vaidade, como o Carol falou. Coloca para ajudar a gente no engajamento, coloca aí seu comentário. Só o café. Não deixa de colocar, não precisa ser muito extenso. Já curte, como o cara falou, vai fazendo isso. É bom que eu estou repetindo aqui para a pessoa não deixar de fazer. Exatamente. Curte para poder esse vídeo chegar a mais pessoas. Hora do cafezinho. Vamos servir o cafezinho. Essa prensa aí é vaidade, né? Essa prensa aí, pura vaidade boa. Vaidade boa, beleza. Ai. Porque tem isso mesmo, a beleza. Às vezes a beleza é mal vista. Ah, só porque é bonita? Sim, porque a beleza é importante também. O envelope, a forma como você se apresenta, isso, né? Isso tem importância. A autoimagem, cuidar da autoimagem é algo importante. E isso é muito mais sobre autocuidado e se amar, né? Se valorizar, até mesmo que a vaidade em si. É importante a gente ter, né? Um pouco de vaidade. Sim, uma vaidade em equilíbrio, né? Em equilíbrio. Um senso, assim, né? De estética, do que é belo, porque apreciar o belo faz bem pra gente. Exatamente. Né? Ele é o contrário de caos. Isso. Né? É a ordem, o belo, a beleza, né? Cosmos vem dessa palavra, né? Cosmos vem de... acho que vem de beleza. Entendeu? Vê aí. É muito bom que a gente vai no... vai pesquisando. Tudo na hora. Não tem essa coisa de... Porque... Cosmos. Tanto que a palavra cosméticos vem da... Ah, sim. Dessa palavra, né? Cosmos, espaço universal, composto de matéria e energia. Na filosofia grega, harmonia universal, o universo ordenado em leis e regularidades, organizado de maneira regular e integrada. Então vem essa coisa da ordem, que a beleza, né, como contrário do caos, é a ordem, e na ordem existe beleza. E é importante isso também, porque às vezes a gente fica com uma falsa ideia de que as coisas ordenadas são caretas. E não, claro que tudo não pode ser, como a gente falou, tem que ter equilíbrio, não pode ser engessado. Mas a beleza existe uma certa ordem, existe uma harmonia num rosto belo, existe uma harmonia num corpo belo, existe uma harmonia numa paisagem bela. É harmônico, né? E o belo realmente, como você falou, é para ser apreciado, ele é bom, né? Ele é o positivo. O problema é quando a beleza sobrepõe as outras características ao amor. Isso, e quando a beleza exterior sobrepõe. Né? Porque, na verdade, a beleza exterior, ela deve ser um reflexo do interior. Sim. Tem até um versículo que a gente estava falando, Carol, quando você estiver falando aqui. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre vaidade. Porque tinha um versículo falando exatamente isso. O que a Bíblia diz sobre vaidade... E até pra gente ver, será que é pecado? Será que não é pecado? Porque algumas pessoas enxergam a vaidade como um pecado
né? Muitas pessoas enxergam. Tem até algumas denominações onde você não pode nem se arrumar, né? Nem ter nada, nem, porque é considerado pecado. Mas o que de fato, que tipo de vaidade que é o pecado? Porque realmente, vamos ver ali. Vamos ver. O que tá falando na Bíblia? Aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Então, quantas vezes você já viu uma pessoa que ela nem transparecia muita beleza exterior, mas quando você conheceu, você viu como aquela pessoa é bela? Porque está no ser, como diz o versículo. Está num espírito estável, está no ser. E não na coisa exterior, em penduricalhos, em coisas que você quer. E tem muita gente que às vezes se ornamenta tanto o externo, justamente para esconder uma falta. Exatamente. E aí quando a gente vê pessoas que tem muito procedimento estético, muita maquiagem, muita coisa artificial, unha, cílio, cabelo, né? Que não é tem que estar arrumada, não pode ser vista de qualquer jeito. Quando você vê a pessoa assim, aí a gente olha e fala assim, nossa, fulano é muito vaidosa. Não. Fulano, na verdade, tem uma autoestima baixíssima. Isso. Exatamente. Porque a pessoa que faz muito isso, que se transforma muito, né? É uma pessoa que ela tem problema com a autoimagem dela. E isso já deixa de ser saudável. Já não é mais um autocuidado, uma coisa saudável. Porque quando é um autocuidado, você vai, na verdade, querer destacar aquilo que você tem de bom. Exatamente. Né? E não querer esconder. Vira uma máscara, Vira uma máscara. Aí já nem é. Aí já é uma vaidade, assim, que realmente a pessoa coloca a aparência exterior acima de todas as coisas. E isso é um grande perigo porque a gente envelhece. E a tendência é você ficar menos bela. A tendência, né? Até ainda mais no nosso país que cultua a juventude. Que enquanto você é jovem, você vale alguma coisa. A carne, tem até uma música que fala sobre isso, né? A nossa carne vale pouco, ela perece. E dependendo do país, né, como o nosso, ele valoriza muito essa coisa da juventude. Então, quase que a pessoa, depois de uma certa idade, ela vai ficando meio esquecida. Ela vai ficando assexuada, ela não é mais um objeto de, vamos dizer assim, que é o que... De desejo, né? De desejo, que é o que se cultua. Então, além disso, a gente ainda vive num país que mais ainda, porque tem países na Europa que não tem isso. As pessoas... Na verdade, a Europa até meio que faz uma campanha, digamos assim, justamente para você aceitar o seu envelhecimento, aceitar o natural. É isso, mas é isso que a gente precisa fazer. Eu vejo, assim, isso que... Eu tenho 48 anos e eu hoje em dia vejo a gente vê na pele, a gente vê no tom, a gente vê como é o nome, gente? Não é ácido hialurônico, não. A gente vê esqueci o nome. No colágeno, que a gente vai perdendo. E é algo que não tem jeito. Ou você vai fazer um procedimento para colocar novamente, ou para você recauchutar, que eu não acho errado. Mas cuidado para você não estar mascarando uma garantia que você tem na sua imagem. Por exemplo, a minha garantia de felicidade está na minha imagem, está na beleza. Então, se eu for perdendo isso, quem sou eu? Então, tem muitas pessoas que muito bonitas, que vão passando o tempo e elas se apoiam na sua beleza. Só que uma hora essa beleza vai passar. Não que ela vai enfeiar, não é isso. Eu acho que a velhice não enfeia. Eu acho que, até como a gente leu, o espírito doce é a verdadeira beleza. Então, não enfeia, não é isso. Mas a gente tem esse problema com isso. Nós, mulheres brasileiras principalmente, temos problema sim com a velhice, com envelhecer. Parece que a gente é carta fora do baralho. Parece que a gente já não tem mais mesmo valor de mercado. Tem até um estudo que fala dessa coisa de valor de mercado, valor sexual de mercado. Você já não tem mais, você vale menos. Então,
é importante a gente avaliar o quanto isso está na minha mente, o quanto isso está me deprimindo, o quanto isso eu acho que sou eu. Eu acho que é importante esse momento de avaliação. Isso. Você para você mesmo. Quanto que eu sempre me apoiei nisso, o quanto que isso para mim é importante, o quanto eu também valorizo isso nas pessoas. Porque naturalmente você também faz isso. A gente repara as pessoas. A gente fala, fulano tá envelhecido, hein? É. Nossa, como fulano envelheceu. Tipo, a pessoa envelheceu. Ela não morreu, ela envelheceu. Isso que vai acontecer se a pessoa não morrer. Ou ela vai morrer antes, ou ela vai ter o tempo de não morrer aqui, né, de viver ainda e envelhecer. E vai envelhecer. E isso é visto como algo até uma ofensa. Tem até artistas que falam, né? Gente, dá licença, deixa eu envelhecer em paz. Porque a pessoa era, às vezes, uma musa dos anos 80 e hoje em dia tá mais velha. Que loucura é essa que a gente vive, né? Realmente. E aí, é essa vaidade aí que a gente está falando, esse exagero e esse culto à aparência externa, isso é pecado. Isso te separa de Deus. E quando aquele versículo fala ali que a sua beleza não está nos adornos, não significa que não é para você se adornar, que não é para você se cuidar, não é para você, né, ter um cabelo arrumado, não é isso. O que significa que você está valorizando mais o exterior do que o interior. Então, assim, o exterior é importante você ter uma boa autoimagem, mas não pode ser o principal. A sua garantia, né? Garantia de ser. Isso. O que é o principal é o interior. E, na verdade, quando você tem um interior belo e bem trabalhado, isso vai sobressair. Com certeza, quando você valoriza assim, às vezes você nem tá tão jovem ou tão arrumada, mas isso vai sobressair, né? Porque o seu interior vai dizer isso. Sim. Mas aí, Marcela, a Bíblia também fala sobre outro tipo de vaidade voltada para o orgulho. Será que a gente acha um versículo que fala sobre isso? Eu vou te falar um que eu vi aqui, se você quiser abrir aí. Porque também tem essa questão, né, da vaidade, não só a vaidade em relação à aparência física. Ó, tem esse daqui que, se você quiser abrir ali, ou ver aqui, tem esse em Provérbios. Ah, sim, olha só que interessante. Provérbios 18:12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, assim, esse se envaidece aqui é no sentido de orgulho, é no sentido de confiar muito em si mesmo. Isso. Né? Ai, tô muito confiante no que eu faço, no que eu sou, porque na verdade a gente tem que ser humilde e confiar no Senhor. Porque é quase uma independência de Deus. Isso. É como se fosse, Deus, você me ajudou até aqui, agora pode deixar que eu vou sozinho, porque agora eu já entendi. E eu acho que isso passa muito também, por exemplo, quando você precisa muito de validação, por isso Deus às vezes nos prepara justamente para esse momento. Por exemplo, quando a gente precisa muito de validação externa do outro, Deus às vezes não vai te dar aquilo que Ele está te preparando, porque Ele já sabe que aquilo é um grande risco para a sua vaidade. Porque se você precisa da vaidade externa, e se você não tem elogio externo, você não tem motivação para então fazer algo, e se então você tem um tapinha nas costas e fala, pô, foi muito bom o que você fez, e é isso que te motiva, então você vai ficar dependente disso. Você vai ficar dependente sempre. Não, peraí, eu não fui tão elogiada dessa vez, então eu acho que não tá bom o que eu tô fazendo. Não que você não tenha que reavaliar, não que você não tenha que dar valor a feedbacks humanos, o que as pessoas estão achando. Não, não é isso. Mas se você fica esperando sempre o externo te validar, o que acontece? Uma hora dá certo, e aí você começa a ir para um lugar tão alto que dali você pode acreditar que realmente você não precisa mais de Deus. E aí vem a questão da queda. Né? Exatamente. Porque aí você cai, você não precisa mais de Deus. Outros aqui embaixo. Tem um aqui também que eu vi. Se você quiser, também corta enquanto tá procurando. Aqui tá falando, né? Antes da queda, o coração do homem se vai descer. E aí vem a questão da queda. Por quê? Porque ele confiou nele. Você chega num ponto... esses dias eu tava assistindo um filme antigo e que tem um pouco a ver com isso. Um rapaz que... Essa história de filmes americanos, daquele adolescente... que não é popular, que é nerd, e aí quer ser popular, não sei o que, essas historinhas aí, né? E aí ele tava nessa situação, ele tinha os amigos dele nerd e tal, e ele queria ser popular. E aí ele
consegue fazer uma negociação lá com a menina mais popular da escola e pra ela transformar ele em alguém popular. E dá certo. Só que quando ele chega nesse... Gente, olha. Quando ele chega nesse patamar aí, que ele faz amizade com os garotos populares e tudo, a vaidade dele, né, acaba... É como se fosse, agora eu fui validado, então agora eu não preciso mais, eu vou confiar em mim mesmo, né? E aí ele começa a desvalorizar tudo aquilo que ele tinha antes, inclusive os amigos nerds, ele começa a... Tipo assim, não quer mais saber daqueles amigos, os amigos verdadeiros dele, porque aqueles eram os amigos verdadeiros, né? Os amigos verdadeiros dele, ele não quer mais saber, e é como se ele esquecesse de onde ele veio, como se ele esquecesse... Sim, das raízes, né? Das raízes. É como se ele desfizesse daquilo, né? Isso, né? Tem muita gente que às vezes ganha muito dinheiro, fica muito rico, um exemplo, e não quer nem lembrar de onde veio. Isso, pois é. E aí ele foi, né, aquilo subiu pra cabeça dele, aí ficou super vaidoso, se achando num nível assim, que até a menina que ajudou ele, até a menina se magoou com ele. Até ela se magoou com ele. E ele era apaixonado por ela. E assim, quer dizer, até a menina que ele gostava, ele perdeu, né, por conta da vaidade. Sim. Porque estar naquele patamar, estar ali no pedestal, naquele pedestal, era pra ele mais importante do que qualquer coisa. É porque é um poder, né? Na verdade, é um poder. Você sente assim, eu tenho poder agora. Eu tô lembrando, você tá falando disso, tô lembrando daquela série Breaking Bad. Não sei se você já viu, que o cara, ele é um professor de química, eu acho que é professor de química, e ele é muito inteligente, só que ele não prosperou, assim como os amigos dele da faculdade. E ele era meio que o cabeça, os amigos da faculdade acabaram pegando um projeto deles e eles prosperaram e ele ficou ali naquela vidinha, pagando hipoteca da casa, aquelas histórias americanas também, mas enfim, a gente traz pra gente aquela vidinha que ele não conseguia sair muito dali, tinha dificuldade de guardar o dinheiro pro filho estudar e tal, na faculdade, aquelas coisas. E aí ele começa a ir pra contravenção. Ele cria uma droga que potencializa mais. Tem um aluno dele, ele começa a ir pra um lugar porque ele tá no meio que ele tá assim no momento que ele precisa de um dinheiro meio no fundo do poço. E tá todo quebrado, ele precisa conseguir uma grana. E aí ele botou assim, por exemplo, eu preciso de 200 mil reais e aí só isso que eu preciso. E ele faz aquela droga, vai para uma contravenção, ou seja, ele sabe que aquilo é errado, mas ele faz aquilo porque ele tem a justificativa de salvar a família. Bom, eu vou salvar os estudos do meu filho, vou salvar a minha vida. E dentro, é legal quando a gente vê, porque dentro de nós a gente concorda um pouco com ele, apesar de a gente saber que é errado, mas dentro de nós a gente fala assim, mas é para salvar a família. O filho dele parece que tinha uma doença, então... Ele tinha todos os motivos, como um pai de família, como um marido dedicado à esposa, de usar o conhecimento dele. Eu tô fazendo uma droga, todo mundo já compra mesmo, se for pensar por aí. E ele começa a vender, só que começa a vender muito. A droga dele começa a fazer muito sucesso. Então ele chegou nos 200 mil muito rápido. Só que depois ele não quis parar. Por quê? Porque era tudo... E aí foi destruindo ele. Essa série é bem legal, essa série. Foi destruindo ele. Tudo aquilo que tinha de maravilhoso na vida dele, aquela simplicidade, aquela verdade, aquele amor de família, tudo aquilo foi se quebrando por um poder que ele achava que precisava ter. Porque na verdade ele se ressentia com os filhos, com os amigos que prosperaram a partir de uma ideia dele, uma contribuição dele, e ele não. Então às vezes o que a gente está olhando assim na nossa vida, que a gente está achando assim... Caramba, eu não dei certo, não deu certo pra mim, eu não prosperei, eu tô quebrado, eu tô quebrada. E só que você não olha pra tudo que você construiu, às vezes uma família verdadeira, cheia de amor, o teu caráter, quem você é, o teu encontro com Deus. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm Deus. Então, a gente às vezes não olha pra tudo de bom que a gente tem. E ainda, não é não que a gente tem que olhar e estacionar. Olha para tudo de bom que tem e pega isso como um motivador para que você então prospere e faça essa prosperidade chegar onde você quer, né? Na área financeira, né? E aí, olha só, né? É isso que a gente está falando. Olha o que Salomão fala em Eclesiastes 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, né? Salomão.
Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então, assim, Salomão, a gente sabe que ele deixou a vaidade tomar conta, né, dele, e ele escreveu Eclesiastes justamente nesse momento aí dele, dessa queda dele aí, né, porque ele se tornou o homem mais sábio do mundo, mais rico também, e ele deixou essa vaidade tomar conta dele, e até que ele chega a essa conclusão, né, das coisas que ele fala no livro de Eclesiastes. É muito interessante mesmo. E isso é um testemunho de como isso mexeu muito comigo. Porque assim, ele era um homem, foi um homem que Deus falou, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas. Você não me pediu nada que seria vaidoso. Você me pediu sabedoria para governar o seu povo. E porque você pediu isso, eu te dei outras coisas. E não parece que é o mesmo homem que depois... Então, isso é importante para a gente ver nosso relacionamento com Deus, como nós somos dependentes de Deus, porque a gente pode estar agradando o coração de Deus hoje e amanhã a gente ser alguém que o Senhor não se agrada. Então não tem essa coisa, pronto, conquistei, estou no centro da vontade de Deus, agora daqui para frente tá tudo certo. Tá tudo certo. Você pode cair, para cair basta estar de pé, né? A palavra também diz isso. Então a gente está sempre vigilante e a gente entender que somos dependentes de Deus e Deus quer que sejamos dependentes dele por amor a nós. Ele quer, porque ele já sabe que nós, por nós mesmos, vamos nos destruir pela vaidade, pelo poder, pela sede de poder. É muito fácil a gente se corromper. É muito fácil. É muito fácil um elogio que a gente recebe inflar o nosso ego. Sim. Né, é muito fácil. Muito fácil. É uma linha assim muito tênue da gente entender até onde foi eu e aonde que foi Deus. Na verdade, tudo foi Deus. Tudo foi Deus, mas assim, tem coisa que, né, não tem nem como ter sido a gente. Mas a gente se coloca nesse lugar, né? Ah, não, foi eu. A gente se coloca. Olha como eu fui inteligente de ter feito aquilo sem querer, porque a gente não quer depender. A gente não quer depender. A gente ama Deus, a gente adora Ele, mas o que é adorar Ele, né? Então, é isso, é você falar, Senhor, eu dependo de Ti. Então, se eu tenho uma vitória, Deus, obrigada, Senhor, o que eu posso fazer de melhor, como eu posso administrar bem essa vitória? Quando eu tenho uma derrota, Senhor, me ajuda. É depender, estar sempre dependente dele, sempre falando com Ele. Eu vejo isso, porque às vezes a gente tem uma certa... Deus, eu já orei tanto, já te pedi tanto, agora chega. Não, é para você se relacionar, não precisa mais pedir, mas me adora, fala comigo, divide comigo as suas ansiedades. Só fica no silêncio, contemplando as belezas que eu já entreguei. Então, assim, eu vejo assim, que uma vez a mãe de uma amiga nossa faleceu e eu lembro da fala dela, da nossa amiga falando, nossa, quando ela se foi, eu vi como tudo é vaidade, como fez sentido para mim essa expressão, essa frase. Tudo é vaidade, a pessoa se foi. Isso é, né, algo pra gente refletir mesmo. Porque o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Nosso coração, como que é? O nosso tesouro está onde está o nosso coração, é isso mesmo. Nosso coração, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. O nosso coração está onde o nosso tesouro está, não, coisa assim. Então, aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro, isso aí. É isso. Deixa eu ver aqui. Onde está o seu coração? O seu coração está nas coisas terrenas, aqui, está nas coisas... Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É isso. Então, assim, o nosso maior tesouro, em primeiro lugar, tem que ser o Senhor. É o nosso maior tesouro, né? E a salvação e tudo aquilo que Ele nos dá. Né? É aí que tem que estar o nosso coração. E depois nas coisas que o dinheiro não pode comprar. Sim. Né? Na nossa família, no amor, no casamento. É aí que tem que estar o nosso coração. Nosso trabalho, nosso serviço. Aquilo nos alegra. Em vidas, né? Amar vidas. Amar pessoas. Sim. Né? E eu tenho pra mim que quando você não se ama, que eu digo assim, quando você não tem essa paz com Deus de que ser quem é, difícil amar o outro com liberdade, né? Você se sente sempre meio roubada, assim, aí você, não sei se eu vou amar o outro, tem que ver ainda meu lado. Não tem, assim, a gente tem um pouco essa coisa.
Enquanto que Jesus também diz, quem quer preservar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Então, a gente está aqui só nos versículos e reflexões e falas e conversas e é muito espontâneo, gente, porque a gente abre a câmera aqui, a gente começa a falar e não prepara nada. Nem o versículo a gente grifou, a gente pegou aqui, fez uma pesquisa e deixou. A gente deixa assim, a conversa fluir, o Espírito Santo direcionar. Isso, que é para mostrar mesmo essa simplicidade, a gente não tem que ficar muito agarrado em agradar, não. É realmente ser... A gente está falando assim, aqui a gente fala um pouco das nossas experiências, um pouco da nossa vivência, do que a gente entende, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, o que a gente pensa, exatamente. Né? Porque a gente aprende na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente aprende, a gente quer compartilhar mesmo. É um testemunho, né? É um compartilhar de pão, a gente está compartilhando pão aqui. E não significa que é um... Né? Vem aprender, Não, não é isso. A nossa proposta não é essa. É realmente um compartilhar de pão, é falar da palavra de Deus, trazer ela para o dia a dia, trazer ela para como a gente pensa nas coisas do dia a dia e como a verdade do Senhor já está falando sobre aquilo. Né? Então, o quanto que a gente... E é um estímulo também você conhecer a Bíblia. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que poucos cristãos, até no último episódio eu falei, né, 80% dos cristãos, e até ontem acho que Moisés falou, não leem a Bíblia, não... E hoje Carol falou uma coisa de tampar os ouvidos, né? Que você leu na live, né? Na live, isso. As pessoas estão assim. As pessoas tampam os ouvidos. A verdade incomoda, né? Porque é uma verdade profunda. Porque as pessoas querem viver na ilusão, na mentira de, tá tudo certo, é isso aqui, se deixar dominar pelas suas paixões. Exatamente. O desejo das pessoas é esse. É verdade. Aliás, o desejo da nossa carne. Da nossa carne é esse. Esse, né? A gente se deixar dominar pelas paixões e o que o mundo prega é o quê? Faça aquilo que te deixa feliz. Exatamente. O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz. Só que a palavra de Deus diz o contrário. Então, quando você vem e fala a verdade liberta. Mas aí também você tem que estar disposto a ouvir Com a certeza. verdade. Né? E quando você vem e fala a verdade, as pessoas tampam os ouvidos. Como estava ali como estava no texto de Atos 7, né? Quando Estevão falou a verdade. As pessoas tamparam os ouvidos e começaram a gritar. Olha isso, não quero ouvir porque eu não tô... É muito profundo, é porque agride muito a carne, a verdade espiritual de Deus, agride a carne. É contrário a essas coisas do mundo. É quase como você tivesse com um livro, um manual de instruções de como viver no deserto estando no gelo. Você fala, peraí, mas isso daqui não tem sucesso aqui, o que está escrito aqui não cabe aqui. Porque não cabe, porque são as verdades espirituais, nós somos seres espirituais. E não adianta muito, aqui não é uma venda, né? Não é um convencimento, mas é um compartilhar mesmo de que ali estão as verdades que a tua alma precisa ouvir, ler. Eu tava lendo esses dias também, Carol, eu acho que está em Isaías, eu não vou procurar agora não, mas está em Isaías, que fala assim, Jesus, ele comia mel, como é que é? Mel, não é leite mel, não é mel, até ele saber escolher o que é bom, até ele decidir. Aí eu li aquilo e falei assim, me veio aquela reflexão sobre Jesus. Jesus também teve que fazer uma escolha. Sim. Apesar, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, mas em carne, ele precisou fazer a escolha. Sim. Tanto que no Getsemane ele fala, não, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque ele sabia que as aflições da carne podem direcionar a nossa escolha para o lugar errado. Né? Então, assim, fazer a escolha certa é o que Deus nos dá de liberdade. Tenha a livre-arbítrio, a livre escolha, está nas suas mãos. Eu não sou um Deus que trata meus filhos como fantoches, mas dou a beleza da escolha. Isso. Para você, de fato, estar, né? Porque você escolheu. Isso. E ter essa humildade de entender, né, que é Deus que é o dono da sua vida. Isso já é você se despir da sua vaidade. Já é você se despir da sua vaidade. Agora, Marcela, falando de experiências nossas... eu adoro isso, que eu começo a filosofar e você fala, vamos trazer para... Então, assim, mas isso é muito bom. Isso. Então fica aqui só, a gente fica só viajando, né? Mas você teve algum momento assim, da sua vida que você lembra onde você
deixou a vaidade, ou a vaidade veio e te dominou, ou que por causa da sua vaidade você acabou se dando mal em algum momento, ou não sei, você lembra de alguma coisa assim? É engraçado isso, porque eu nunca me considero que eu nunca fui muito vaidosa. Não, eu já fui mais vaidosa de me arrumar, de essas coisas de ter essa preocupação, né, com o externo. Mas acho que nunca foi muito além do normal, não. Hoje em dia eu até queria ser mais vaidosa. Hoje em dia eu me esforço para ser mais vaidosa. Mas o que aconteceu? Eu acho que eu já fui muito distraída. De dar valor a coisas que não tinham o menor valor. De dar valor, assim, isso é uma forma de vaidade, né? Mas de dar valor, assim, o que as pessoas vão pensar de mim, de uma coisa completamente inútil, que me deixava num lugar de querer agradar. É vaidade, sim, queria agradar. Eu queria agradar as pessoas, mas por quê? Muito mais por uma fragilidade na identidade. E aí eu queria agradar as pessoas. E se todo mundo estivesse achando engraçado o que eu estava falando, então eu estava agradável. Se todo mundo estivesse me falando, como ela é legal, eu era agradável. E para mim isso era uma coisa normal. Você tinha que ser uma pessoa agradável. Eu ainda acho que a gente tem que ser agradável. Mas antes de tudo, ser justa com você, assim, está dentro da justiça de Deus, que eu digo assim, preocupada com o que Deus pensa. Pronto, elaborei. Eu estou preocupada com o que Deus pensa de mim. E como que eu ia saber o que Deus pensa se eu não me voltava para as coisas que Deus pensa? É claro que eu sempre me considerei uma pessoa, assim, boa. Eu me preocupava em fazer as coisas, o bem, vamos dizer assim, né? Eu não era uma pessoa, assim, assim, vingativa, ou que... Nada disso. Mas existe uma diferença entre você ser boazinha dentro dos teus parâmetros e, de fato, saber o que Deus quer. E muito do que Deus quer é para o nosso próprio bem. A gente, às vezes, tem essa falsa ideia de que Deus quer um ser humano santo e evoluído, e alguém que, se fizer algo errado, ele vai... Não é. É muito mais um amor que mostra a beleza que você tem. Deus quer mostrar isso pra gente. Olha a beleza que eu coloquei, que você tem, porque Ele colocou em você. E isso está muito mais ligado àquela beleza do ser, né? Que a gente leu ali no versículo. Então eu acho que aonde aquilo me fez mal foi essa vaidade, vamos dizer assim, essa disfunção em querer agradar. Primeiro que você não agrada todo mundo. Você quer agradar as pessoas porque você acha que é isso que tem que ser feito. E talvez porque você tenha medo de desagradar e aquilo falar de quem você é. Por exemplo, se tal pessoa não gostou de mim, tem algo de mal em mim. Aí você começa a entender que não, que a pessoa não vai gostar de você, vai gostar de você pelos mesmos motivos. É normal ter quem goste e quem não goste. É verdade. Eu também já tive essa vaidade, assim, em relação a querer aceitação, em querer pertencer a um determinado grupo, e para isso eu entender que eu tinha que fazer ou ter coisas, possuir coisas que iriam me fazer pertencer. Né? Eu já tive isso. E eu, assim, se eu não cuidar, a vaidade me pega, Marcela, assim. Mas eu acho que todos nós... Eu tenho, assim, tanto em relação à aparência física, né? Não assim de querer, não, me arrumar demais, não sei o que, não. Mas assim, no sentido de deixar de fazer certas coisas porque eu tô me achando feia. Entendi. Porque, não, se eu não tiver perfeita aqui, não sei o quê. Mas isso você tá falando engraçado. Eu também já fiquei assim. Por eu não estar me sentindo tão bonita ou tão feia, eu não vou fazer isso. Isso já aconteceu, né, comigo. Eu já fui em cirurgião plástico querendo fazer plástica. E eu ouvi do cirurgião, eu tive que ouvir do cirurgião plástico que eu não precisava de plástica. Ele falou assim, eu era muito novinha. Olha. Eu tinha 26, meu 27 Deus. anos. Gabriel era novinho, era pequeno ainda. Quer dizer, eu tinha acabado de ter um filho, olha isso. Eu tinha acabado de ter um filho, meu corpo ainda tava, né? Mas eu já tava, assim, em desespero. Desespero. E eu fui no cirurgião plástico. E ele falou pra mim que ele não via nada ali, assim, que não fosse resolvido. Que não pudesse ser resolvido com dieta e
e atividade física. Porque assim, na época, eu não fazia dieta, não fazia nenhuma atividade física. Mas queria fazer a plástica. Eu queria estar com o corpo perfeito e eu queria fazer a plástica. E eu tinha crise mais crises, né, na frente do espelho, porque eu ficava me achando feia. E hoje eu falo assim, gente, graças a Deus que esse cirurgião plástico teve essa consciência, porque são poucos os que têm. Ele teve essa consciência de falar isso comigo, porque na época não era de até plástica. Deus protegendo, né? Não era plástica que eu precisava. Eu precisava tratar aquilo. Mas geralmente tratar é as isso. minhas emoções. E se eu tivesse feito plástica naquele momento, sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia me tornar aquela pessoa que nunca está bom. Exatamente. Porque quando a gente vê essas pessoas que fazem inúmeras cirurgias plásticas, a ponto de ficar sem nariz até, de ficar sem... De tanto, a pessoa se transforma. Transforma a feição, não é nem mais a mesma pessoa. Porque essa pessoa ela tem que tratar as emoções. O problema dela é emocional, espiritual. Não é estético. Não é estético. Não é a aceitação. Então, assim, aí você vê, aí a pessoa vai e faz. Aí daqui a pouco não vai estar bom. Aí vai de novo, daqui a pouco você já é outra pessoa. E eu poderia me tornar essa pessoa se eu tivesse começado nesse ciclo. Se eu tivesse começado nesse ciclo sem tratar. E aí depois, aí eu fiz o que o médico mandou, assim, fui cuidar da alimentação, fui fazer atividade física. E eu fui vendo como que meu corpo transformou. E aí depois veio a questão de cuidar das emoções também. Eu falei assim, gente, que bom que eu não fiz aquela plástica, porque eu teria me arrependido amargamente. Eu teria me arrependido muito de ter feito. Então, assim, isso, né, foi um momento, assim. E outras coisas, assim, a minha casa já foi motivo de vaidade pra mim. O carro que eu tinha já foi motivo de vaidade pra mim. Nossa, quando a gente comprou o carro dos sonhos que a gente queria. E aí, quando o Ricardo estava desempregado, a gente precisava vender o carro, Marcela. Eu não deixava o Ricardo vender o carro de jeito nenhum. Porque aquilo era uma vaidade pra mim. Aquilo dizia quem eu era, o que eu tinha, né? Isso! Porque, como eu te falei, né, eu queria ter coisas para pertencer a um grupo. Então, assim, aquilo, a gente não vai vender. E detalhe, gente, eu ainda falava bem assim, foi Deus que deu pra gente. Olha isso. Foi Deus que deu, assim como ele deu a sabedoria e a riqueza de Salomão. E assim como ele disse, não se apegue a nada. Só que aquele carro me subiu, né? Igual no filme que eu tava falando aqui. Não, e aquilo se tornou pra mim um motivo de vaidade. Sim. Olha o carrão que eu ando. Né? Sim. E assim, eu não queria me desfazer, não queria. Até que chegou um dia que Ricardo virou pra mim e falou assim: ou a gente vende o carro, ou o mês que vem a gente não vai ter o que comer. A gente vai fazer o quê? Vai ficar andando no carrão e passando aperto em casa? Olha que maluquice. E eu não conseguia enxergar. Até que eu falei, tá bom, vou vender o carro. E a gente vendeu e teve que andar num carro mais simples. Mas assim, e aí Deus vai mostrando. Ele até permite essas coisas acontecerem, né? Tudo bem, eu te dei o carro, está o nosso coração, mas agora né? você vai perder o carro porque você não entendeu nada. Foi até aquilo que você falou, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Isso. E aí ele permitiu isso acontecer comigo. Né? Permitiu. E aí pronto, e aí a gente vai aprendendo. Senhor, entendi. Entendi. É muito, e Deus ensina muito a não se apegar. Porque a gente tem essa tendência de se apegar. Por exemplo, eu estou numa situação assim, daqui a pouco eu consigo algo de bom, aí eu já me apego àquilo. É quase como se fosse assim, bom, agora que eu consegui isso, eu não posso perder. Aí a gente fica no movimento de não perder, é um movimento escasso. Eu não posso perder, eu não posso perder. E às vezes aquilo ali foi só um processo que Deus deu para você que você vá para outro lugar, para que você alcance até lugares maiores, mas aquilo é para você fazer um uso enquanto aquilo é necessário. E a gente se apega a coisas, sim. A gente se apega a estruturas, a gente se apega às vezes ao lugar que mora. A gente se apega, enquanto que quando a gente fala assim, Deus, mas qual é a tua vontade? Eu só quero entender a sua vontade, eu não estou apegada a nada. Mas se a gente for parar para ver, será que não está apegada a nada, né? Importante avaliar. A gente só consegue ter a prova real quando a gente vive a situação. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Né? Ele sonda o nosso coração e ele sabe se a gente é apegado ou não. E se a gente vai ter que aprender essa lição ou não. E é importante pedir, eu peço a Deus, Deus me mostra aquilo que eu não estou enxergando. Aquilo que está me afastando de ti, que está me atrapalhando às vezes de fazer a tua vontade.
eu tenho todo o desejo de fazer, mas tem alguma coisa que eu não estou enxergando, me mostra. E o Senhor vai mostrando através até dessas situações. A gente vai vivendo uma situação, quando a gente vê, a gente endureceu o coração. Por que eu endureci o coração aqui? E aí é Deus mostrando, como um pai amoroso, né? Ele mostra. Ele mostra. E quando a gente vê, a gente tem um amor e uma alegria dele ter mostrado pra gente. Né? Ter percebido. É muito profundo, né? A gente toma assim um cafezinho, muito profundo, e fala sobre essas coisas, mas porque é muito profundo mesmo, e é filosófico mesmo, enfim. Não é prático, é algo pra gente meditar mesmo. É pra gente meditar, pra gente se avaliar. E tudo que a gente tá falando aqui, e você já deve estar aí pensando na sua vida, o que você entende, né? Por vaidade agora, né? Depois que a gente já falou tudo isso aqui. E você se considera uma pessoa vaidosa ou não, né? Ou você, e até aquela questão, né? É pecado ou não é? O pecado é quando isso chega num ponto de orgulho, motivo de adoração, aquilo, aí é pecado. Mas enquanto a vaidade é uma questão de autocuidado, de você querer estar bem. Cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidar daquilo que Deus te deu. Deus te formou. Isso. Então você tem que cuidar, porque até é o templo do Espírito Santo. Isso. Então o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar muito dele. Mas que isso não se torne o meu Deus, né? Isso não é pecado, né? Você cuida. Isso não é pecado. Não, Pecado é quando você realmente coloca aquilo como seu Deus. E até o que você falou, quando você foi no cirurgião, ele te deu até uma saída que é o que vai mudar você no teu cuidado com você mesma, né? Que é o que você come, é como você se exercita, é isso que a gente precisa saber. Precisa saber sim o que come. Precisa saber sim se eu tô me exercitando pouco, se eu preciso fazer alguma coisa. Você faz uma plástica, se você não cuida do que você come, se você continua sedentária, daqui a pouco você vai ter que fazer de novo. Porque às vezes a comida vira um ídolo também, vira um objeto de garantia. Depois que eu comer aquele chocolatinho, pronto, meu dia valeu. Que isso? A gente tem que pensar às vezes sobre isso. Claro que tem um limite, é um equilíbrio, claro que é bom, Deus fez o paladar, essas coisas, para que a gente tenha prazer. Sim. Mas é entender assim, ou então, isso até nem, acho que eu dei um exemplo até meio assim, mas, por exemplo, quando eu chegar em casa, eu odeio meu trabalho, eu tô doido para chegar em casa para comer, e o quanto que aquilo tá começando a ser um desequilíbrio na sua vida, porque a comida em excesso, ou dependendo do que você comer, ela causa dor de cabeça, ela vai causar alergias, ela vai causar intestino, que é o seu segundo cérebro. Obesidade. Que tem livros que até dizem que é o primeiro, né? O intestino até dizem isso. Então, obesidade, por aí vai. Diabetes e até mal-estar mesmo. Então, às vezes, assim, até em reunião de oração, às vezes tem reunião de oração, acaba uma comilança. Calma aí, porque tem que ver isso também. Porque o comer precisa também tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Porque você está colocando aquilo tudo para dentro, aqueles... Exato. Às vezes até muitas coisas que são misturadas hoje em dia. Porque hoje em dia tem tantas doenças da modernidade que tem muito a ver com alimentação, muito a ver. Exato. Com coisas que são transformadas ali, geneticamente modificadas e enxertadas, hormônio, enfim. A gente começa a falar sobre isso, não come nada, né? Não come nada. Mas é bom assim, só pra gente entender. É pra gente entender que tudo é equilíbrio. É equilíbrio. Gente. A vaidade tem que ser com equilíbrio. Tudo tem que ser com equilíbrio. O Espírito de Deus é assim, de equilíbrio. Isso, é de equilíbrio. De amor, de domínio próprio. Domínio próprio é equilíbrio, né? Mas é que tem uma hora que fala assim, e o Espírito de Deus é esse, amor, equilíbrio. E vamos pro Google. Procura aí. Agora, Marcela, tô aqui me lembrando, vou confessar outro pecado. que a gente confessa esse pecado, né, gente? A gente confessa aqui, tem hora que tem que até me segurar aqui, então brincando. Porque eu falando, né, que até a minha casa já se tornou certa vez motivo de vaidade pra mim, porque eu queria pertencer. E aí, escuta, qual foi o meu, tipo assim, o meu termômetro e o meu momento de que teve, assim, aquele momento, assim, que foi a explosão, né? Na hora, eu não identifiquei nada disso. Anos depois, quando a gente vai aprendendo as lições, é que a gente se lembra, meu Deus, me perdoa porque eu fiz isso. Eu tinha construído a minha casa, né? E aí a minha obra demorou 1 ano e quando a gente se mudou com tudo dentro da casa, que esse foi outro motivo de outra vaidade minha,
Tem que mudar com tudo perfeito. Olha só, gente, vocês verem onde que vai a vaidade, né? E aí, depois de ter me mudado, e aí as pessoas, né, ficaram sabendo que eu tinha mudado, onde que eu tava morando, não sei o quê, minha casa bonita e tal. Aí uma das pessoas que pertencia ao grupo que eu queria pertencer, né, que admirava, não sei o quê, aquela coisa toda, virou pra mim, Carol, que bom que você já se mudou. Já mudei. Nossa, mas a sua obra foi rápida, demorou quanto tempo? 1 ano. Mas já tá toda pronta. Ela falou assim, mas já tá tudo pronto. Tudo pronto. E eu falando, gente, assim, tipo, me deliciando, falando aquilo, né? Tudo pronto. Ela, que bom, não sei o quê. E aí, aquilo foi me enchendo, sabe? E ela também tinha uma casa muito bonita e tal, mas aí ela falou assim, é porque às vezes a gente muda, né? Mas tá faltando uma coisinha aqui, um reparozinho ali, igual quando eu me mudei, não sei o quê. Parece que a gente fica defensiva, né? Assim, tá tudo pronto. Não, tá tudo maravilhoso na minha casa. E aí depois eu contei isso pra Ricardo, toda orgulhosa, sabe? Vaidosa. E contei isso pra Ricardo, aí eu virei e falei bem assim, se ela está pensando que eu vou convidar ela pra vir na minha casa, também eu não vou convidar. Olha isso, gente, Marcela. não combina com você. Não combina comigo hoje. Pra você ver. Pra você ver. Como que... gente, é muito fácil a gente... Mas às vezes a gente faz mesmo comentários que depois a gente fala, gente, olha o que eu comentei. Na época, eu não percebi isso, né? Eu não percebi o que eu tava falando, o que eu tava pensando. Porque às vezes a gente tá tão na defesa também, eu não pertencia, agora eu pertenço. E então também agora... eu tenho direito de esnobar um pouquinho. E que meio que fazer o que eu senti que alguém fazia comigo. É muito porque assim. eu não me sentia, eles não me convidavam. Eu não me sentia convidada. É quase como se fosse assim, agora eu tô nesse lugar de falar, não te convido. Isso. Né? Olha que, mas, gente, isso é vaidade. É vaidade. Porque assim, é justamente a gente quer dar o troco. A gente quer dar o troco. A gente quer dar o troco. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Pra se defender, pra se proteger. Não é. E, gente, quando a palavra de Deus fala sobre dar a outra face, não é que a pessoa te deu um soco aqui, literalmente, né? Tô falando, não é literal. Socou, soca aqui. Não é isso, não. É isso. É isso aí. É quando você tem a oportunidade de agir como a outra pessoa agiu com você, você age diferente. Ali era a oportunidade que eu tinha de ser humilde e ao invés de me colocar assim, eu falar, não, vou convidar. Por que eu não vou convidar fulano? Mas você tava aprendendo, né? Eu tava aprendendo. Hoje eu A gente tá sempre, né, aprendendo. Forma. Tem coisas que a gente diz hoje que talvez mais tarde eu vou dizer, meu Deus, que ingenuidade ou que imaturidade. Mas é assim mesmo. Eu acho que é assim mesmo. A gente tá sempre disponível a aprender de Deus, né? Eu falo, Deus, tem tanta coisa que eu ainda não sei, que eu acho que eu tô aqui sabendo, mas é o Senhor que vai me ensinar, porque da presença dele eu não saio. A presença dele eu não saio. Tem gente que coloca o conhecimento como vaidade. Eu sei mais do que todo mundo. Até muitos estudiosos da própria palavra, muitos teólogos. Exato. Porque a Bíblia é um livro espiritual, a gente lê orando, a gente lê, é outro lugar. Mas aí a pessoa quer se colocar, eu sei tudo de Bíblia, eu não sei o quê. Olha como escorrega, né? Pronto, sabe tudo de Bíblia, é bom saber, mas e aí? Vai para um lugar de vaidade. Exatamente. Num lugar também de um sermão, olha como eu prego bem, olha como as pessoas se emocionam. Não tô falando de ninguém, eu tô falando de nós, assim, quando nós estamos em certos lugares, como nós podemos se envaidecer. Eu faço o Pode Entrar, é um programa maravilhoso que as pessoas... Olha a nossa audiência crescendo. Quando o nosso cenário mudar, que a gente tiver uma luz, um estúdio, e aí a gente, nem entra. Tô brincando, mas é isso, a gente em todo momento pode cair. A gente assim, tem que vigiar, vigiar o tempo inteiro. Vigiar o tempo inteiro. E pedir a Deus que nos mantenha assim alerta, que vai o Espírito Santo nos direcionando. Epa, não é isso aí não, não é por aí não. Por isso que a gente tem que estar sempre em contato. Fala aquilo aí que você falou pra gente encerrar. Que é o 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É ali que o equilíbrio estava, né? Isso, Portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está testemunhando... É o que a gente falou no episódio anterior, que o domínio próprio é o supra-sumo, né? Exatamente. O domínio próprio. É ter esse equilíbrio. E o equilíbrio não é também virar uma coisa tão rigorosa que você fala, desequilibrei aqui, pronto, tá tudo perdido. É entender que vai desequilibrar, mas é sempre voltar para esse lugar de equilíbrio. Se cair, ou se
porque a gente é falho, é voltar para esse lugar, é voltar para a presença de Deus, é voltar para o espírito de equilíbrio, é voltar querendo acertar o alvo. Ainda que eu erre muitos dias, né, muitas vezes, e vou continuar errando, mas o importante é querer agradar o Senhor, né? Querer falar, Senhor, eu errei aqui, mas eu quero te agradar. E o Senhor é como um pai amoroso. A gente, quando ensina os filhos, a gente sabe. Muitas vezes os filhos fazem coisas que nos irritam, até falam de forma, às vezes, que a gente fala, opa, e depois eles se arrependem, e a gente mesmo fica com aquela raiva na hora, pela insubordinação, né? Às vezes, a malcriação, né? E logo depois a gente mostra, às vezes a gente dá uma lição e a gente, pro bem deles, e depois fica tudo amoroso de novo. A gente não fala, ai, meu filho errou tantas vezes, agora chega. Não existe isso. Não existe. E olha que a gente é humano. Imagina Deus, que damos coisas, nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, que dirá o Senhor, que é perfeito, né? Que é santo. É verdade. E é isso, gente. É isso que é vaidade. É isso aí. É isso que é vaidade. Então, espero que a gente tenha feito você refletir de alguma forma e contando aqui também a nossa experiência, aquilo que a gente aprende também todos os dias na palavra. E é na palavra que a gente aprende, que a gente mais aprende. Não tem outra forma. É na palavra de Deus, né? E que Deus possa estar aí falando com você, tocando seu coração e revelando para você, né, aonde que tá a vaidade, aonde que precisa mudar, melhorar. Amém, né? amém. É isso aí. Cuide de você com equilíbrio, com amor e como o Carol tá falando aqui, volte para o Senhor. O que Ele tem a ensinar para você hoje? Ele vai ensinando aos poucos e a porção do dia, retenha ela, queira ela e medite nela. É isso. Um beijo para você. Até o próximo episódio. E pode entrar. Pode entrar.